Meus irmãos, a santa paz de Deus a todos vocês. Hoje eu vim trazer para vocês aqui, né, mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo, certo? Hoje eu vim convidar vocês aqui para a gente fazer um pequeno mergulho, né, nas Escrituras, certo? Para que vocês possam entender sobre a questão do Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Você que tem desejo então de aprender a Bíblia, é necessário que você entenda que você vai ter que ler a Bíblia do começo ao fim, porque, né, o Novo Testamento, ele narra algumas passagens, irmãos, que se você não ler a Bíblia do começo ao fim, e você só ler o Antigo Testamento, você vai ficar um pouco confuso, certo? E o Novo Testamento, ele confirma o Antigo Testamento, certo? Então, como podemos ver aqui, ó, eu coloquei aqui Novo Testamento, né? E aqui, um pequeno mergulho aqui que a gente vai fazer até chegar aqui no Antigo Testamento, certo? Primeiro, eu quero falar para vocês sobre Jesus Cristo, né? O nascimento de Jesus, certo? Para que vocês possam entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou ser breve neste resumo, simplesmente para convidar aqueles que têm interesse, né, a procurar saber um pouco mais profundamente sobre as Escrituras. Porque, irmãos, para aqueles que não sabem, o inimigo da nossa alma, né, Satanás, irmãos, ele tentou Jesus Cristo utilizando as palavras que estão escritas aqui, ok? E para quem lê as Escrituras, né, já é um pouco difícil de combater Satanás, porque está escrito que Satanás é astuto, né? Ele é inteligente. E quem venceu Satanás foi só Jesus Cristo. Então, nós só podemos ter discernimento das Escrituras se nós convidarmos Jesus para estar junto com nós. Caso contrário, se a gente procurar ler a Bíblia sozinho, a gente pode vir a se confundir de uma maneira muito, né, profunda, chegando até abandonar a Bíblia, certo? Abandonar as Escrituras, desistir de entender, né? Porque tem palavras aqui, irmãos, que se ela for lida em texto separado e for mal interpretado, ele pode levar você à destruição, ok? Então vamos lá. Só para vocês entenderem aqui está escrito aqui, ó. Eu sempre digo nos meus vídeos que todo aquele que tem desejo de conhecer a Jesus Cristo, se possível, né, se você tem condição de acompanhar a leitura, é bom você ter a sua Bíblia em mãos, né? Caso você não tenha, você pode estar confirmando aí em outros vídeos, né, com outras pessoas, chamando um pastor que é perto da sua casa e tudo, perguntando: olha, pastor, viu o irmão falando isso, o que você acha, né? Buscando uma confirmação, se ele realmente aí tiver na guia do Espírito Santo de Deus. Sem mais conversa, vamos exatamente no ponto aqui que eu quero chegar. Irmãos, está escrito assim, ó, né, sobre o nascimento de Jesus. Está escrito assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, né, antes de ter relação sexual, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes dela ter relação sexual com José, ela sentiu que ela estava grávida e era do Espírito Santo de Deus, certo? E José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonhos apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Certo? Então, Maria, virgem, ela sentiu que ela estava grávida, ela não tinha tido relação com José e ela sentiu que estava grávida do Espírito Santo de Deus. E, irmãos, para Maria isso foi revelado, né? Mas José, que era um homem, né, naquela época justo, ele, vendo aquela situação, ele, né, acreditou que Maria
tivesse talvez outro companheiro, e ele intentou significa, ele, né, pensou em deixar Maria secretamente, né, para não infamar ela, para não prejudicar ela, entendeu? Então ele só quis separar, calado, e fugir para algum lugar, né, ir para outro lugar e abandonar Maria. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, José, o filho que nela vai nascer é do Espírito Santo de Deus. Deus plantou uma semente, né, na barriga dela. Ele vai nascer um filho chamado Jesus Cristo, né, que é o nome que você vai pôr nele, e ele vai livrar seu povo, né, dos seus pecados. Então José, ouvindo a voz do anjo, ele voltou atrás e continuou com Maria até o nascimento de Jesus Cristo. E nós, irmãos, chegando aqui nessa passagem, o que eu quero citar em cima aqui, ó, é onde está escrito assim, ó, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Isso aqui está escrito aqui no Novo Testamento. Agora, né, como eu disse, a gente vai dar um mergulho aqui lá no Antigo Testamento, para nós ver o que está escrito lá no Antigo Testamento. Se a Bíblia, ela bate no Novo Testamento com o Antigo Testamento, se a gente precisa estudar os dois, certo? E esse está escrito aqui, ó, livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Isaías era um profeta lá do Antigo Testamento, bem antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Está escrito assim, ó, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz um filho, e será chamado nome Emanuel, né? Que significa Deus conosco, Jesus Cristo. O profeta Isaías, então, lá no Antigo Testamento, ele já tinha anunciado que viria uma virgem na terra e que ela daria luz a um filho chamado Jesus Cristo. Irmãos, isso, irmãos, é um mergulho que a gente está fazendo aqui do Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, e confirmando que aquilo que está escrito no Novo Testamento está escrito também lá no Antigo Testamento, certo? Os profetas, então, vieram anunciando, né, antecipadamente que o Messias, Jesus Cristo, viria na Terra para salvar a humanidade, ok? Irmãos, por que eu estou convidando vocês aqui dessa forma simples para vocês se interessar tanto pelo Antigo Testamento como pelo Novo Testamento? Porque um complementa o outro, certo? Se você começar lendo aqui só o Antigo Testamento, você vai encontrar certas passagens, como eu disse, que pode te deixar um pouco, né, sem entendimento, questionando a Deus. E só depois que Jesus vem ao mundo é que ele vai, né, explicar certas coisas e esclarecer. Como eu disse no outro vídeo atrás, é semelhante a um professor e os alunos, né? Os alunos vão ali explicar uma matéria para aquela multidão, os alunos explicam, assim que os alunos terminam de explicar da maneira deles, vem o professor e explica com clareza, né? Mais profundo o que os alunos quis dizer, certo? Então, os alunos explicando, você vai entender, né? Mas talvez vai ficar alguma coisa ali que você, né, não vai ter muita clareza sobre o assunto. Mas vindo o professor para te explicar, ele vai, né, lá nos detalhes e vai tirar todas as suas dúvidas, certo? No caso aqui no Antigo Testamento, os profetas eram os alunos, certo? E na vinda de Jesus Cristo, Jesus é o professor, né? E todo professor corrige os seus alunos, certo? Agora, o professor vai desmentir o aluno? Não, porque o aluno está ali explicando, né, aquilo que o professor passou em sala de aula. Mas, alguns detalhes o aluno não entendeu. Mas, o professor sim, né, consegue explicar com clareza. Quer dizer o quê? O professor vai dizer então a respeito dos alunos. Fala, olha, meu aluno, ele explicou certo, mas faltou, né, essa parte aqui que ele não entendeu muito, eu estou explicando agora. Ok? Então, da mesma forma, Jesus Cristo ele não veio desmentir os profetas, ele não veio
falar que os profetas eram mentirosos, ok? Mas Jesus veio cumprir aquilo que os profetas já tinham falado, como eu acabei de mostrar aqui. O profeta anunciou que uma virgem conceberia e daria à luz, e no livro de Mateus, né, Mateus cita que o anjo do Senhor também veio confirmando, né, que Maria daria à luz a um filho que se chamaria Jesus, como de fato Jesus, né, veio ao mundo, comprovando que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão ambos os dois corretos, certo? E agora, irmãos, eu quero trazer para vocês uma parte aqui, para você que está começando agora. Isso aqui é um convite para você começar a entender sobre as Escrituras, procurar ler, né? Para isso, eu coloquei, né, esse desenhozinho aqui, para você entender que tem que ser um mergulho mesmo. Quando você mergulha em um lugar que você não conhece, você vai ali, né, descendo, e você não sabe o que você exatamente vai encontrar. Às vezes você fica um pouco perdido ali, você volta para a superfície de novo, toma um ar lá em cima e desce de novo, certo? Mas aqui está no Novo Testamento Jesus Cristo, né? Ele estava aqui e ele está aqui. Aqui ele apareceu andando sobre as águas, certo? E o convite dele para nós é andar também sobre as águas, né? Não significa que você vai ali caminhar sobre as águas, não significa que você vai compreender tudo isso aqui de tal maneira que você vai conseguir ficar aqui em cima junto com Jesus, com entendimento, certo? Depois do mergulho, você vai conseguir entender toda a Escritura. Para isso é necessário leitura e paciência. Por quê? Vou explicar para você aqui, ó. Como eu disse, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele utilizou da Bíblia para poder, irmãos, confundir o próprio Jesus Cristo, certo? Tem uma passagem na Bíblia, depois com muita calma, para aqueles que tiverem interesse, né? Porque isso aqui é um convite para você. Eu só estou te explicando dessa forma que é para te convidar, para você realmente entrar aqui no canal, fazer uma inscrição e fazer um estudo de verdade, profundo, procurar entender sobre a Bíblia, tirar suas dúvidas, certo? E a oportunidade nossa, né, é essa, de tirar as nossas dúvidas. Então, eu vou deixar bem claro para você aqui, ó. O inimigo, então, ele utilizou das Escrituras. De que forma? Jesus, irmãos, ele estava fazendo jejum. Ele estava sem comida, né? E o inimigo chegou nele e falou para ele assim, ó, por que você não transforma essas pedras em pães? Porque na Bíblia tinha muito milagre de transformação, né? E o inimigo tentou Jesus para que ele, né, através das Escrituras ali, ele tentou Jesus. Falou, ó, na Bíblia está escrito que Deus faz milagres. Se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus usou a Bíblia para responder para ele. Falou, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Depois eu quero, tudo que eu estou falando, eu quero mostrar para vocês aqui as passagens bíblicas, que é para fixar na sua mente, para você saber que realmente está escrito aqui. Isso aqui é o importante. Depois ele fala para Jesus assim, ó, olha, levou ele lá num monte muito alto assim, e falou para ele, pula daqui lá embaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos dele para te pegar antes que você caia e você não vai se machucar, certo? E Jesus respondeu para Satanás assim, ó, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer o quê? O inimigo usou de um texto bíblico para tentar Jesus, e Jesus usou do mesmo texto bíblico para se defender, né? Portanto, é necessário que você conheça um pouco melhor as Escrituras, irmão. Por quê? Porque está escrito que o inimigo ele é astuto, né? Não está escrito que Satanás ele é bobo. Está escrito assim, ó, astutas são as ciladas de Satanás. Que ele é inteligente. Quem venceu Satanás foi só Jesus Cristo. Caso contrário, não tem como vencer ele, porque ele é muito inteligente em argumento, certo? Ele consegue pegar as palavras que estão na Bíblia, distorcer elas e bagunçar a sua mente. Fazer você entender as coisas de uma maneira errada. Porque
como eu disse para você, se você ler uma passagem bíblica aqui e não procurar a outra parte, né, ele pode prender você ali. Ele pode dizer para você aqui, ó, está escrito aqui que o profeta, né, multiplicou o azeite da botija, né, onde está escrito lá no Antigo Testamento que o profeta multiplicou o azeite da botija. E às vezes você está sem alimentação em casa, e aí ele, né, usa alguém para tentar você e falar, você está sem alimento em casa, mas por que você não multiplica aí a sua comida em casa? Né? Se o seu Deus é poderoso, por que você não multiplica a comida aí da sua vasilha? Multiplica a comida da sua despensa. E aí Jesus chega, né, e fala para ele, fala, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus deu condição para você trabalhar. Né? Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Então Satanás te tenta dizendo, né, por que você não multiplica a comida aí do seu armário? E você responde para ele, porque está escrito que comeremos o nosso pão com o suor do nosso rosto e o trabalho das nossas mãos. Entende? Então não é obrigação de Deus fazer multiplicação das coisas dentro da nossa casa. Porque o Senhor diz que nós temos que trabalhar com as nossas mãos. Eu só estou explicando isso para vocês porque é assim que o inimigo trabalha na nossa mente. Ele chega, irmão, e ele quer usar de argumento bíblico para tirar a sua fé, para desmerecer Jesus, para dizer que Jesus não é capaz, que Jesus não faz. Às vezes está sem chover, né? E o inimigo já começa a provar, a tentar. Onde está o seu Deus? Cadê a água? Cadê a chuva? Certo? E Deus traz chuva quando Ele quer. Os céus e a terra e toda a plenitude é de Deus. Ou é o homem que escolhe que dia que vai chover e que dia que não vai? Quem escolhe isso é o próprio Deus. Ele traz chuva segundo a vontade dele. Certo? Isso aí é desde o fundamento da terra. Então, irmão, a gente não deve tentar a Deus. Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque esse Deus que as pessoas estão cobrando chuva e água, foi um Deus que levou a população inteira embora num dilúvio. A água submergiu tudo, ele tampou o mundo de água. Esse é um Deus de você tentá-lo? Não é Deus de você tentar ele. Certo? Esperemos em Deus. Deus traz água quando aprovei dele. Né? A gente pode fazer uma oração, clamar ao Senhor. Agora, abusar e tentar a Deus, não. Então aqui, irmãos, a gente vai prosseguir assim. Aqui está escrito assim, ó. Livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler aqui do versículo 21 em diante. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 em diante. Está escrito assim, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, já é réu de juízo. E qualquer que lhe disser raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então aqui o que Jesus está falando? Como eu disse para vocês, o Antigo Testamento disse, né? E João foi um que testificou, porque João veio antes de Jesus anunciando a vinda de Cristo, né? E João foi um que testificou dizendo assim, ó, eis que aquele que vem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Tamanha a sabedoria de Cristo, tamanha é a plenitude, a glória de Jesus. Então João, que era um anjo de Deus, né, na terra, ele disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, certo? Então a sabedoria de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, era mais glorificado que o corpo dos profetas. Por isso Jesus foi utilizado de uma maneira mais correta, perfeita, né? Não é mais correta, é perfeita. Jesus foi utilizado de um modo perfeito. E Jesus, então, ele veio corrigindo, né, alguns detalhes do Antigo Testamento. Por exemplo, o que ele está falando aqui? Ó? Ouviste o que foi dito aos antigos. Né? O que foi dito aos antigos foi lá no Antigo Testamento. Porque lá nos 10 mandamentos, como a maioria de vocês conhece, está escrito assim, ó, não matarás. Esse é um dos mandamentos, né, que muitos de vocês conhecem. Não matarás. Né? Porque qualquer um que matar vai ser réu de juízo.
Agora, Jesus veio falando assim, ó, né? Que qualquer um que se escandalizar contra o seu irmão já é, né, réu de juízo. Isso significa o que, irmãos? Significa que Jesus ele veio ali apertando um pouco mais. Por isso que está escrito que os caminhos do Senhor é estreito. Porque antes, né, estava escrito que se você matasse alguém, você era réu de juízo. Jesus ele veio trazendo o que significa matar uma pessoa. Matar, às vezes, não é só você dar um tiro, né, ou com a faca, como eu disse. Às vezes você, só de você falar uma palavra, você já está matando uma pessoa, certo? Palavras matam pessoas. Você pode falar algo a respeito de uma pessoa que essa pessoa, às vezes, nem sabe que aquilo está acontecendo, né? Uma fofoca, uma mentira, e uma cidade inteira se revoltar contra aquela pessoa por causa daquilo que você falou, e você, então, vir a matar ela, entendeu? Acabar com o nome, com a moral daquela pessoa vindo ali a uma morte espiritual. Então, né, a gente tem que ter cautela em relação ao Antigo Testamento e as correções que Jesus fez, certo? Vou citar mais uma parte aqui, ó. Está escrito assim, ó: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui é onde que eu falei para vocês que a gente vai aqui dar um mergulho, né? Porque aqui a situação já começa a complicar. Porque aqui Jesus, ele está deixando claro que lá no Antigo Testamento, né, se você cometesse adultério, né, e tivesse relação sexual com outra mulher ou outro marido que não fosse o seu, você então estaria cometendo um ato, né, de adultério. E Jesus falou aqui no Novo Testamento que lá antigamente cometer adultério significava você ter relação, o toque físico com outra pessoa. Mas na concepção de Jesus, né, no entendimento de Jesus, só de você pensar na pessoa aqui no seu coração, né, você já está cometendo adultério com ela. Entende? Então Jesus ele apertou um pouco mais o caminho. E por que eu quero muito que você venha fazer esse estudo aqui comigo? Porque lá no Antigo Testamento, a lei, ela mesma matou os homens. Porque os homens foram criando tanta lei, mais tanta lei, mais tanta lei, que chegou um ponto que eles não davam conta mais de fazer tudo que estava escrito na lei. E eles começavam, né, então, a tirar uma palavrinha ou outra aqui, na parte que eles tinham errado. Entendeu? Jesus falou para eles assim, falou, olha, está escrito na lei de vocês que aquele que maldisser pai e mãe deve ser morto. Mas vocês ficam maldizendo seu pai e sua mãe e diz que se você matar um pombinho, né, já dá para perdoar o pecado. Então a ordem do Antigo Testamento era que se o homem falasse mal de pai e de mãe, era para matar ele. Mas como as pessoas viam que de vez em quando eles iam lá e cometiam esse tipo de pecado, o que eles falaram? Não, está escrito assim, mas para esse caso aí a gente mata um pombo e Deus perdoa nós. Né? Eu estou explicando para você aqui, por altos, o que depois nós vamos entrar no profundo para entender. Mas era isso, eles mudavam a lei, porque senão eles também iam acabar morrendo. Né? E Jesus veio falando para eles, vocês é hipócrita, porque vocês pregam uma coisa e não vivem o que você está pregando. E Jesus ele veio aqui apertando mais ainda, falando, ó, está escrito lá, que se cometer adultério é para ser morto. Né? E eu vos digo que se você pensar em alguém dentro do seu coração, você já cometeu adultério. E agora apertou, porque, né, qual ser humano que às vezes não olha para alguém e não tem algum sentimento aqui dentro do coração e pede perdão para Deus? Né? Se você não tropeça nesse pecado, talvez você tropeça em outro. E Jesus ele foi cada hora apertando mais. Né? Porque está escrito lá também que o mentiroso não entra no céu. E de vez em quando pode acontecer do ser humano contar a mentira. E se você contar uma mentira, você não vai entrar no céu? E agora começou a apertar. Porque aqui agora, se lá no Antigo Testamento, de tantas leis, matou os homens porque eles não davam conta de obedecer, aqui no Antigo Testamento, de tanto que Jesus apertou, matou os homens tudo de novo. Porque se você for olhar, não dá para você seguir o Antigo Testamento e muito menos o primeiro.
Aí é que está o mistério da Bíblia. Aí é que entra a graça. Por isso que está escrito que Deus colocou todo mundo debaixo da graça. Porque se você tentar ser, né, santo o suficiente para suportar tudo que está escrito aqui, você vai cair no mesmo lugar que aqueles pessoal do Antigo Testamento caiu. Você vai ver que vai chegar um ponto que você vai tropeçar. Uma hora ou outra você vai contar a mentira. Uma hora ou outra você vai acabar olhando para algum lugar que você não deveria ter olhado. Uma hora ou outra vai sair uma palavra da sua boca que não deveria ter saído. Uma hora ou outra você vai sentir alguma ira contra o seu irmão, vai ter que pedir perdão para Deus. Porque está escrito que se a gente orar e pedir, Ele perdoará os nossos pecados. Aí a gente vai ter que ir lá para o apóstolo Paulo e aprofundar nas águas aqui, no caso, né, na palavra do Evangelho, que é onde o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que tem hora que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então às vezes o homem está ali, igual Pedro, por exemplo. Pedro, ele foi um homem que seguia Jesus. Chegou um determinado momento que Pedro foi lá e negou Jesus. Então ele era seguidor e negou Jesus. Ele caiu. E depois Jesus foi atrás dele e perdoou ele. Aí nós vamos começar a entender sobre perdão. Você não dá conta de seguir nem o Antigo Testamento pela lei e nem o Novo Testamento pelo aperto de Cristo. Por que Cristo apertou? Para todo mundo ter que entrar debaixo da graça. Para todo mundo ter que admitir, eu também peco. Se eu for falar pela lei, eu não consigo. E pelo aperto de Cristo também eu não consigo. Por onde que dá então, irmão, para ser salvo? Pela graça. Pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pelas suas forças, não é pela sua santidade, é pela graça. Agora está escrito assim também, ó. Mas por que você recebeu tudo isso de graça? Você vai abusar da graça? Antes, já que você recebeu de graça, você vai esforçar para ser cada hora melhor, para você ser grato. Agora, não importa o quanto você se esforçar, uma hora ou outra, em alguma coisinha, você erra, irmão. Você erra, minha irmã. Porque também está escrito que aquele que disser que não comete pecado, a palavra do Senhor não está nele. Ele é mentiroso. E está escrito também que o pecador não entra no reino dos céus. Ah, mas se o pecador não entra no reino dos céus, e Jesus falou que o homem que disser que não tem pecado também é mentiroso, como que eu vou fazer então? Jesus falou que todo homem é mentiroso. E falou que o pecador não entra no céu. Mas aí está escrito, pela graça vós sois salvos. Não provém de vós, é de graça. Não é porque você merece, porque você é justo, porque você é santo. Jesus te comprou. Naquele dia, ainda que você tenha caído aqui e ali, mas se você se manteve arrependido, buscando conserto com Deus, Jesus vai interceder por você. O meu sangue tem poder. O meu sangue comprou essa pessoa. Essa pessoa batalhou até o fim. Purificado seja as vestes dela, seja limpa, para que ela entre no céu. Por isso que Jesus falou assim, que você tem que perseverar até o fim. Por isso que Jesus falou assim, ó, não julgarás o teu próximo. Porque Jesus comprou com sangue. E o sangue de Jesus tem poder. Então o que eu quero que você entenda aqui, ó, eu estou te convidando para a gente começar a estudar as Escrituras. Para você adquirir sensibilidade, para você saber, tem que melhorar. Tem que entrar no caminho estreito. Porque está escrito que a gente recebeu de graça, mas não devemos abusar. Então a gente deve e temos que procurar melhor assim. E o Senhor vai nos limpando a cada dia mais. Agora, não é mérito nosso. Cristo morreu por nós na cruz. Certo? E eu só consigo explicar melhor para você
se você vier com calma, né, acompanhando os vídeos. Aí sim, irmãos, eu vou poder preparar um vídeo, ele vai ser um pouco mais demorado, mas aí eu vou, com muita calma, explicar um texto e outro, explicar um texto e outro. Tem coisas que, né, que só Jesus é que consegue responder, mas aqui você vai adquirir o básico para que Satanás venha a afastar-se da sua vida, para que ele venha a parar, né, de te confundir de uma maneira muito drástica, certo? Porque, como eu disse, quem venceu Satanás foi só Jesus Cristo. Você precisa entender que aqui tem palavra que edifica, que ajuda, e tem palavra que se você não souber pronunciar ela, você atrapalha alguém. E Satanás sabe muito bem disso e usa das palavras que estão aqui para prejudicar. Quem tem bons olhos, vê boas coisas. Quem tem olhos malignos, vê coisas maus. Quem tem olhos bons, usa da Bíblia para ajudar. Quem tem olhos malignos, usa da Bíblia para atrapalhar. Certo? E assim você conhece os filhos de Deus e os filhos do Satanás. Ok, meus irmãos? Mas é um convite para vocês para vir fazer estudo bíblico. Eu não sou, né, mais experiente do que muitos, né, outros missionários que tem por aí explicando a Bíblia, mas aquilo que eu puder ajudar, né, que o Senhor me trouxer, eu vou ter o prazer de ajudar vocês, sabendo que somos o corpo de Cristo. Então tem um pouquinho comigo, tem um pouquinho com o outro irmão, um pouquinho com a irmã, e assim nós vamos a cada dia mais criando força, né, para a gente aprender a batalhar contra o inimigo das nossas almas nessa terra. E a sua arma está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, se você souber utilizar ela, né, irmãos? Porque tem um homem que ele pega, por exemplo, o metal, o ferro. Tem um homem que pega o ferro e constrói uma colher para ele se alimentar. Tem um homem que pega o metal e constrói uma marreta, uma enxada para trabalhar. O outro vai lá, irmão, e constrói uma ferramenta para matar outra pessoa. Entende? Então, o metal é um só. Né? No caso aqui, a Bíblia é uma só. Agora, o que a pessoa faz com o que está escrito aqui é o que vai fazer a diferença. Um homem pega, constrói um avião e fala assim, ó, esse avião vai atravessar o país com 100 pessoas dentro. O outro pega e fala assim, ó, com esse avião aqui eu jogo uma bomba por cima que destrua tudo. Tá tudo aqui, ó. Fazer o bem e fazer o mal tá aqui. Aqui você pode fazer o bem, mas se você for maligno, também você pode usar de palavras que tem aqui para fazer o mal e para destruir muitas pessoas. Então fica o conselho para você aqui da parte do Senhor Jesus Cristo, para que você se aprofunde na Bíblia com paciência. Tenha calma que você vai entender muitas coisas que estão escritas aqui, ok? Para a salvação da sua alma, né? E eu estou aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, olha a grossura desse livro. Então, para a gente falar sobre o que está aqui, realmente leva tempo, né? Mas, pela misericórdia de Deus, aqueles que têm boa vontade, conseguem, ok? Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus.